ferrovia, entendeu? E não me preocupei muito com a fábrica de cimento. Eu tenho um acervo da fábrica de cimento, tenho muita foto, tenho algum material histórico da fábrica de cimento, e eu surrupiei. A verdade é, não queimaram lá, não, isso é uma coisa pública, eu não escondi o que eu surrupiei de lá, não escondi, todo mundo sabe que eu tenho material em casa lá. Eu tenho mapa, eu tenho ficha de alguns trabalhadores, fotos, saco de cimento, que ninguém tem mais, eu tenho lá, acho que 3 ou 4 sacos de cimento. Então essas coisas que eu achava dentro da fábrica, e eu podia tirar, mas eu tirava assim na cara dura, chegava e passava com aquele maço de mapa embaixo do braço, falava para o guarda, isso aqui, o que eu faço com isso? Ah, leva essa porcaria embora. Eu pegava e levava. Então eu fui fazer um acervo desse material. Não é um material de primeira qualidade, está tudo manchado, está tudo sujo, né? Mas é alguma coisa que eu consegui salvar lá de dentro. Tem algumas fichas, uma coisa interessante. A turma falava assim que a fábrica de cimento dava muito problema de pulmão. O mais incrível é que eu tenho várias chapas de pulmão em casa e nenhuma delas tem problema. Está tudo normal. Como você sabe disso, né? Porque eu tenho lá as carteirinhas de saúde, e lá diz, normal. Mas eu descobri também um relatório médico, que eles trabalhavam, o médico passava nas casas, na fábrica de cimento, para examinar como é que estava a saúde do trabalhador e como é que estava a higiene da fábrica naquele local lá. E os relatórios são todos iguais. Tudo normal. Esse médico estava comprado, Nelson. Não importa se estava comprado. A verdade é que esses relatórios é interessante para a história, entendeu? É um negócio. E as fichas, eu tenho uma lista de todos os trabalhadores que passaram pelo posto médico, que é um posto médico, assistência médica, né? Então lá tem. Meu pai está lá, meu avô, meu tio, está tudo naquela ficha lá. Fichava ali. Tem o número da chapa. Então esse material que eu fui levando para casa, eu tenho guardado, isso fica disponível para quem quiser consultar, eu não escondo isso de ninguém. As fotos que eu tenho lá também, foto que eu fiz, eu chegava com um amigo assim, falava, amigo, você tem alguma foto antiga de Perusa? Ah, eu não tenho, eu só tenho uma quando era garoto, deixa eu ver. Aí eu olhava a foto, não interessava ele, interessava o que estava atrás dele, né? A paisagem atrás que era mais importante. Eu tinha a foto da fábrica de cimento, e me passaram muita foto antiga. Eu tenho foto da construção da ferrovia. Tem uma foto que está, não sei se está na USP, não me lembro. Uma foto da construção da estação de Perus, de 1865. Essa foto também está lá no acervo. Essas coisas eu consegui fazer esse acervo histórico da fábrica, né? E na ferrovia a mesma situação. Só que a ferrovia, a minha luta era de fazer ela, reativar ela. Nós conseguimos reativar 2 km. Nós paramos a ferrovia por falta de segurança, porque nós começamos a andar com a máquina para cima e para baixo, e a ferrovia começou a dar problema. Começou a abrir o trilho. Antes que descarrilhasse ou ferisse alguma pessoa, nós paramos ela. Mas estamos trabalhando agora para recuperar um trecho que vai do quilômetro 5 até o quilômetro 12. Depois da Anhanguera. A Prefeitura de Cajamar se preocupou em nos ajudar, mas não fez nada até agora. Mas estamos aí tentando parceria com empresas grandes, né? Tem empresa que tem algum passivo ambiental e essa empresa essa multa que ia ser para o governo, eles vão investir na ferrovia. Isso é uma lei nova que saiu aí, a juíza abraçou essa causa e provavelmente nós vamos ter mais locomotiva reformada, o trecho de linha também reformado. Isso é sobre a ferrovia. Agora, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu tenho ido na fábrica lá, não sei se vocês têm ido lá, visitar a fábrica. Toda vez que eu vou lá, tem uma parede no chão. A verdade é essa. Já queimaram lá, puseram fogo lá no acervo. Esse acervo que eu estava cobiçando, tinha um monte de fichinha de trabalhador, pegou fogo. Consegui pegar alguma coisa, mas não peguei tudo, né? Devia ter levado a gaveta embora. Isso já pegou fogo também. Tudo que tem lá que era histórico, que era referente à fábrica ou ao trabalhador, pegou fogo. Intencional ou não, acidente ou não, sumiu, desapareceu.
Agora, a preocupação que a gente tem analisado aí, olhando aquela chaminé grande do forno 4, se aquilo cair, ela tinha, eu me lembro até hoje, ela tinha quatro estirantes de cabo de aço que sustentava a chaminé, e hoje não tem mais, tiraram, desapareceu. Se aquela chaminé cair, metade da fábrica vai ser destruída. Os pilares estão estourando embaixo, né? Com o tempo, a própria corrosão, tanto tempo parado sem fazer nada, está corroendo tudo o pé dos pilares. Tem um pilar onde era distribuído pedra, um pilar de mais ou menos uns 15 metros de altura, e já estão começando a embodocar, cortar, entendeu? Então, essas coisas, se a gente não correr, se a gente não negociar, vai cair tudo. O grande mal do nosso governo e dos órgãos responsáveis pelo tombamento do patrimônio é que eles tombam mesmo. Eles tombam mesmo. É para tombar mesmo. Então, devia ser assim, ó. Vamos tombar uma casa? Vamos. Então, tomba a casa, reforma ela. Nós temos no sul da cidade aquele exemplo do castelinho lá. Quanto tempo dá para reformar aquele castelinho? Vai cair também. Então nós temos alguns patrimônios históricos de arquitetura na cidade de São Paulo que são tão tombados, mas ninguém faz nada para recuperar ele. É um espaço grande que a gente tem aí, faculdade, cinema, teatro, sei lá, tem que fazer muita coisa ali, muita coisa. O espaço é grande, mas o Zabdala não libera isso enquanto a prefeitura também não liberar o empreendimento dele ou tomar uma decisão. Então a política atrapalha. Entendeu? A política atrapalha a gente em muita coisa. Ajuda lá, mas quando eles querem atrapalhar, eles atrapalham. Você corta uma árvore e fala assim, eu vou plantar 5. Mesmo que você plante 5, você tem que provar que cortou 1 e plantou 5. Não adianta você falar, eu plantei 5. Ninguém mais confia em ninguém. A confiança já era. O fio de bigode já era também. Então é só no papel. Você faz papel. Quando eu comecei a levar material para o tombamento a regulamentação do tombamento da ferrovia, tinha lá um livretinho assim, devia ter umas 12 páginas, 15 páginas. Vai lá ver agora o processo. Vai lá ver o tamanho do processo que tem. Nós mandamos documento, e fazia relatório, tá lá. Entendeu? Passou para a história? Passou, e daí? Daqui uns anos vai ser apenas um documento, uma mera memória da fábrica de cimento, uma mera memória. Que nem a Cantareira, a estrada de ferro Cantareira, que podia ter um trecho dela funcionando. Sumiu. Essas coisas vão sumindo do mar, vão ser riscadas. O culpado disso é os arquitetos. Ô Nelson, esses vão falar isso aqui, Nelson? O espaço aqui é muito bom. O espaço aqui é muito bom. Vamos demolir isso aqui. Mas quando você vai abrir uma estrada também, eu estou brincando com o arquiteto. Mas quando vai abrir uma estrada também, os caras não querem saber o que tem na frente, não. Eles metem a máquina e derrubam tudo. Você pensa que vai ser diferente com essa ferrovia aí, ou com essa fábrica? Se a gente não tomar isso para nós, para a gente administrar, ou para a gente fazer alguma coisa em benefício da história e da população, isso acaba sumindo. Já queriam lá em Cajamar, já desativaram um trecho lá, estão fazendo uma estrada em cima do leito da ferrovia. Perdemos lá 10 quilômetros de ferrovia, entendeu? Então essas coisas é que me revoltam. Se eu pudesse me armar, eu me armava. Eu não gosto disso, não. Mas isso revolta a gente, entendeu? As pessoas vão derrubando a nossa história, vão derrubando as nossas construções, aquilo que a gente fez em benefício próprio ou em benefício de outro, e acaba sumindo tudo, né? E a gente fica aí, eu fico pensando, eu estava comentando hoje, o que eu estou fazendo aqui? Essa é a realidade. Estamos tudo aqui discutindo e a gente não sabe a que lugar nós vamos chegar. E essa discussão não é de hoje, não. Essa discussão já tem anos e anos. Na luta da ferrovia eu já estou mais de 30 anos. Quando parou a fábrica em 83, eu comecei a me interessar pela ferrovia. Naquela época eu ia na fábrica e ainda tinha lá algum equipamento encostado. Vai lá ver se tem hoje. Não tem mais nada. Maçarico nele, tudo acabou. A própria máquina que ficou lá dentro
Um vai lá, tira uma pecinha, outro vai lá, tira outra. É isso que me revolta também. O que o cara vai fazer com uma chapa, uma identificação de uma locomotiva? Ele vai lá, arranca aquilo lá, vai pendura na parede da casa dele. Para que isso? O que leva a isso? Apagando a história. Não só da indústria que fez a locomotiva, como a história daquela locomotiva. Muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas ganharam pão ali. Tudo isso vai sumindo. A gente fica aí batalhando uma coisa que a gente não sabe se vai ter resultado. Mas o que a gente vai fazer é não desanimar. Eu até agora estou aqui, né? Sem desanimar. Não sei até onde eu vou, mas pelo menos um trechinho da ferrovia, quem foi lá viu que a gente conseguiu trafegar lá uns 2 km, né? E eu lamento de ver a fábrica na situação que está hoje. Hoje a fábrica está cada dia mais caindo. Né? Cada dia está mais escuro. Eu não sei se eu falei alguma coisa que não devia, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa e eu puder responder, eu respondo. Pedir para você compartilhar com todo mundo aquilo que você compartilhou comigo e me instigou muito a estudar a mineração. É com relação às 3 ferrovias que você tanto fala. Porque tem muita gente aqui que não conhece. Então, pensando assim, falar das 3 ferrovias, e qual é a relação dessas 3 com a fábrica? Eu acho que isso é de bom conteúdo, né, para quem ainda está conhecendo essa história, né? A ferrovia pelos Pirapora chegou primeiro. A fábrica de cimento não existia ainda. Então a ferrovia é de 1910 e a fábrica de cimento é de 1926. Quando os canadenses chegaram aqui, eles descobriram que a pedra calcária que tinha em Cajamar era melhor para fazer cimento do que para fazer cal. Então eles começaram a estudar o ambiente e fizeram. A única maneira de escoar a produção de cimento era fazer uma fábrica próxima a uma ferrovia, que era a SPR, São Paulo Rio, que fazia a ligação de Santos a Jundiaí. Hoje é a CPTM. Então essa ferrovia transportava mais, era café na época, né? E quando fizeram a fábrica, ela começou a transportar cimento também. Então o cimento era distribuído em São Paulo inteiro. O cimento ia embora, para o Rio de Janeiro, para Minas. Era a única fábrica de cimento que nós tínhamos aqui. Então, a ferrovia pelos Pirapora transportou calcário para fazer o cimento. A SPR transportava o cimento para ser distribuído para a cidade de São Paulo e para outros locais. E nós tínhamos uma outra ferrovia aqui, que a gente chamava Vagoneta, que era uma ferrovia também de tolinha estreita, né, 60 centímetros. Era puxada por animais, eles não tinham nenhuma locomotiva a vapor ou elétrica ou diesel, né? Então era puxado por burro. Eu tenho uma foto dessa vagonetinha, tenho foto dos trilhos também. Ela puxava a caulinha aqui da família de Sandro, que o caulinho era usado para fazer porcelana e, por incrível que pareça, era usado para pôr em alimentação também. Era para deixar a farinha de trigo mais branca, a farinha de milho mais branca. Então eles jogavam aquele... Um pouquinho. Como a gente hoje ainda a gente toma um pouquinho de cloro, a gente põe um pouquinho de uma química, né? Dava uma neutralizada no estômago. Exatamente. Então, como ainda a gente ainda consegue se alimentar de química ainda, naquela época o Paulinho era só para fazer isso. E a pedra calcária ainda hoje é usada para pasta de dente. Essa pedra calcária também, além de fabricar, além de ela ser útil para adubo, a fabricação de cimento, ela é usada também na pasta de dente. Então, a riqueza mineral que nós temos na região aqui é grande. Aqui nós tínhamos caulim, feldespato e tinha a mica, né? E foi descoberto também uma pequena porcentagem de urânio. E também não deu em nada, está desaparecido. Tá? E a vagoneta fazia o que mesmo? A vagoneta fazia os minérios a sacaria de caulim, né? E feldespato e pedra, às vezes também, né? Para ser distribuída aqui na estrada de ferro também, na SPR. Elas eram menos quantidade, mas também era uma ferrovia que foi importante. E era na carona delas que vocês iam para o Rio? Não, eu não cheguei a ver essa. Existe uma outra história também. Eu não conhecia essa ferrovia funcionando. Eu conhecia ela já desaparecida, né? Só por fotografia e eu ouvi falar.
Mas tem uma outra coisa interessante, lá em cima na serra da Cantareira ali, né? Serra da Cantareira, ali tem um teleférico, que eles carregavam madeira lá em cima e traziam aqui na estação de Perus para abastecer as locomotivas. Perus tinha uma importância para abastecimento de água e de lenha para as locomotivas. Então, a estação também foi feita um ponto estratégico. É a única estação da primeira leva de estações feitas pelos ingleses. Essa é a única que sobrou. As outras foram modificadas, foram demolidas, mas essa é histórica também. Essa estação é de 1865, na inauguração da ferrovia. Sobrou alguma coisa desse teleférico? Olha, dizem, eu não sei, me convidaram para ir em cima, mas eu não fui não. Eles estavam demolindo uma pedreira ali, né, na Embu. Então assim, um dos engenheiros falou que achou um pilar lá em cima ainda, vários pilares, né? Mas achou um que estava na direção da pedreira e ele teve que demolir o pilar. Mas tinha lá um teleférico que trazia a lenha, né? Descia por gravidade, descarregavam a lenha lá em cima e o próprio peso da lenha arrastava as outras vazias para cima da serra. Ela vinha parar aqui do lado da estação. Passava aqui para esse lado aqui, né? Onde ela estou. Essa história que me contou também foi seu Elias e foi seu João de Sandra, que eram da família próxima dos de Sandra, os descendentes dos de Sandra. Não existe aquela fábrica de cal, está passando, não? Não entendi. Tem alguma coisa de cal do lado de Sandra ainda, não tem? Tem uma fábrica de roda, cal. Não, essa fábrica era uma fábrica de Caulim, mas acabou também, não existe mais. Eu cheguei a visitar uma família lá que morava embaixo daquela parte de cal ali. Mas também não existe também tem 3, tem 4. mas não tem mais nada ali também. Até a igreja demoliram, pra você ter uma ideia. Tem uma igrejinha lá demoliram também. Então tá tudo demolido. Ali por causa do rodanel, muita coisa foi. Existiam algumas explorações de Caulim que eles faziam uma cava no barranco, então ficava aquele túnel, né? A gente era garoto e entrava lá 10, 15 metros para dentro, eles vinham procurando onde estava o veio do Caulim. E ali depois derrubavam e exploravam o Caulim com mais facilidade. E eles cavavam um túnel no barranco, né? Eu tenho foto disso aí também. Eu gosto de falar e mostrar foto. A cobra está aqui e a cobra na outra mão. Nelson, fala um pouquinho da história da Natura lá, da ferrovia que vocês tiveram problema. Natura. A Natura construiu um complexo industrial químico, né? Eles falam assim, perfume não é química. E é muito. Então eles construíram em cima da ferrovia, demoliram lá o barranco. Aí um dia eu estou indo a gente sempre caminhava pela ferrovia para ver o que estava acontecendo de anormalidade. Aí chegamos lá e um monte de terra em cima da ferrovia. Um monte. 3 metros de altura. Aí fui brigar com o engenheiro lá falando, meu amigo, isso foi em. Não lembro se foi em 90, 92, alguma coisa assim. Mas eu tenho foto também. Aí nós fomos lá e passou lá 2 loucos, era eu e o Elcio. O Elcio hoje ele é doutorado em História, né? Doutor em História. Só para ligar, no sábado passado vocês perguntaram, aquele documento, aquela tese do Elcio Siqueira, é esse mesmo Elcio? É mesmo. Então os 2 loucos, né? Os 2 loucos andavam no meio do mato, com o facão na mão, né? Limpando ali. E chegamos lá e damos aquele monte de terra. Vamos falar com o engenheiro, falou, não, aqui não passava ferrovia nenhuma. Como que não, meu amigo? Olha o mapa aqui, ó, você tem que uma ferrovia aqui. Aí, não, aqui não tem ferrovia nenhuma. Eu falei, tem, eu vou provar para o senhor que é tombada ainda. Aí mostrei os trilhos, não, esses trilhos aqui, colocaram aqui. Eu falei, não, senhor, ela vai sair do outro lado. Ele falou, do outro lado do aterro, os trilhos saíam lá também. Eu falei, tá vendo? Não, mas aqui quando estavam construindo a Anhanguera, eles fizeram esses trilhos para bardear a terra em vagonetas aqui para jogar para lá. Não, senhor. E o cara insistiu, falou, tá bom, já que você está insistindo, eu vou mandar um ofício para o Podefato e você se vira lá com eles, né? Na semana seguinte nós voltamos lá, nossa, que coisa linda, eles tinham tirado toda a terra, posto pedra, fizeram pedra na linha, assim, pô, até reformaram a nossa linha, né? Mas fizeram só maquiagem, né? Só maquiagem. E aí nós tivemos uma parceria, fizemos uma parceria com a Natura ajudou a recuperar uma locomotiva, ajudou
deu uma verba para nós recuperar 800 metros de linha dentro da Natura, né? E estava um trecho recuperado lá. Só que eles invadiram a área da ferrovia. Porque eles têm a ferrovia, bitola estreita do eixo de um lado e do outro, eles têm 20 metros de preservação, ou seja, era mais, mas os 20 metros pertencem à faixa da ferrovia. E eles construíram em cima. Então está rolando um processo lá entre Natura e os Abdala. Os Abdala, quando eles fizeram essa denúncia, os Abdala ficaram sabendo. Falaram assim, bom, o que nós conseguimos arrancar da Natura, nós vamos passar para a ferrovia. Só que até agora nada. Até agora não vimos um centavo dessa vez. Oi? Já que você tocou no assunto do processo, porque esses relatos que você está falando, eles aparecem no processo de tombamento, né? Tudo isso que você falou está documentado lá em essa documentação de terra, de livro. E você fazia parte da Associação Brasileira lá? Fazia, né? fazia parte. Eu vi que boa parte do processo, eu estou dizendo lá no meu trabalho, ela foi muito pressionada pelo pessoal da ferrovia, que fiscalizava, obrigava, que atuou muito de perto, acompanhou o processo muito de perto, né? Eu queria te perguntar, quando saiu a regulamentação do processo em 2000, aquela resolução 56 de 2000, que excluía as extremidades do tombamento da ferrovia, como que vocês receberam essa notícia? Não, foi o seguinte, quando o processo foi regulamentado, inclusive o Bonefati usou o nosso trabalho para fazer o tombamento lá. Eles não fizeram nada, eles deram uma olhadinha assim, elas só que foram para o escritório de novo. Nós que meter a cara no mato lá. Né? Então tem um processo, um monte de coisa, um monte de documentação lá, e perdi da meada. Eu tinha te perguntado, vocês atuaram tão de perto, cobraram, fiscalizaram, denunciaram, depois de tempo, quando saiu a regulamentação do ano 2000, excluindo as extremidades, como vocês essa exclusão das extremidades da ferrovia eram três pontos. Né? Em Cajamar tinha a oficina de Gato Preto e do outro lado tinha a pedreira. Então, Gato Preto e Cajamar foi excluído da ferrovia, só deixaram a linha pronta. E Perus também excluiu o quilômetro 2, o quilômetro 0, que é aqui na estação de Perus, até o quilômetro 2 excluíram, tiraram fora. Mas isso foi parte da negociação. Aí teve uma briga lá e o nosso advogado fala, não, essa não tem inteira, não sei o que, aquela briga engraçada, né? Aí eu falei assim, meu amigo, é melhor nós perdermos o dedo do que perder a mão inteira. Então nós perdemos, fizemos essa negociação, com a promessa de recuperar o trecho do quilômetro 2 até a estação de Perus. Então essa luta nossa também é para recuperar o que está dentro da fábrica. Né? Apesar de estar tombado pelo Compresp, a ferrovia está preservada também, mas a nossa luta é chegar até a estação de Perus. Por que adianta você começar em lugar nenhum e ir até lugar nenhum? Então não adianta, você tem que ter um começo e um fim. Você tem que ter uma estação de início e uma estação de final, que vai ser em Cajamar. A nossa luta também é tentar recuperar essa ponta da ferrovia, que é a principal nossa. E os Abdalas têm a promessa, né? Quem conhece bem o Abdala de perto sabe que quando ele promete, ele cumpre. Todo mundo conhece ele. Então nós temos essa promessa de recuperar esse trecho da ferrovia, que é do quilômetro 2 até a estação de Perus. Com a CPDM nós não temos problema. Se a gente quiser reativar aquele trechinho ali, é possível. Até já conversamos com eles, né? Eles falaram assim, bom, se vocês quiserem colocar uma locomotiva para ficar lá de amostra, para fazer uma chamativa, é até possível fazer isso. Mas naquele trecho lá. Só que vamos conversar com a Abdala, o Abdala falou, não, aquele trecho também é meu. Então, atrás da estação também pertence ao Abdala. Só que a CPTM já cercou lá em cima, né? Então já é uma briga também de poder, né? Esse aqui é meu, mas é meu e cerquei. Essa ponta, nós lutamos para recuperar ela. Se a fábrica realmente acontecer todo esse projeto em cima da fábrica, eu acho que a ferrovia também vai ser um grande atrativo. Vai fazer parte de um conjunto de atrativos para o bairro. Porque eu acho que o Brasil tem uma tendência turística. Eu acho que o turismo no Brasil devia ser mais divulgado, devia ser mais... tem mais investimento. Essa ferrovia Perus para fora,
tinha uma estação lá dentro próxima à estação ferroviária da CPTM, né? Tinha, tem lá. Você acha que o projeto dentro da fábrica, seja uma faculdade ou um centro de cultura do trabalhador, daria para fazer novamente uma interligação, como por exemplo, vamos supor que seja uma faculdade, né? E os alunos chegarem pela CPTM e em seguida pegarem o trenzinho da Perus Pirapora, na estação ligada a ele para a faculdade? Tranquilo. Eu acho que não precisa ser uma locomotiva antiga a vapor, porque a locomotiva a vapor leva no mínimo 2 horas para você esquentar, pelo processo de compressão do vapor, né? Mas uma maquininha diesel, que nós temos uma lá, ou podemos construir outras, né? E 2 ou 3 carrinhos de passageiro, é possível sim pegar os alunos ali e levar dentro da faculdade, sem problema nenhum. É uma viagem de 2.000 metros, mais ou menos, né? Mais gostosa, né? Sem problema nenhum, tranquilo. E eu acho que seria mais um atrativo para quem viesse estudar, viesse trabalhar com esse lado. Eu acho até que a ferrovia também é possível usar ela para transporte, mas não a vapor. Eu acho que se você construir algumas locomotivas, aliás, tem locomotiva diesel pequena, né? Na Alemanha pelo menos tem, para você transportar passageiro durante o dia, né? Durante a hora de pico. Mas aí nós teríamos que fazer também uma parceria com as companhias de ônibus que servem Cajamar e Perus, né? E mesmo com a CPTM. Teria que fazer um conjunto, um contrato, né? Porque parece mentira, mas existe uma briga entre ônibus e trem. Não sei se as pessoas sabem de perto, mas às vezes um acidente na linha é sabotagem, às vezes um ônibus queimado também é sabotagem. Então essas coisas a gente ouviu falar, se é verdade ou não. Essa você não tem foto? Não, essa eu não tenho. Essa não tem. Mas é possível sim fazer um transporte, não de grande velocidade, porque grande velocidade teria que ter uma tecnologia muito maior, mas em cola estreita você desenvolvendo 30, 40 km por hora é melhor que pegar um trânsito congestionado, né? Então, eu acho que é possível sim. Acho que é possível. O Nelson, na época que o Cândido Mal estava fazendo o desenho do plano de bairro, eles tiveram acesso ao estudo da CPTM, 2020, alguma coisa assim que a CPTM tem, e no estudo da CPTM eles previam essa restauração desse trecho, transformar essa estação como ela é tombada num centro cultural ferroviário e fazer a ligação da ferrovia via... Eu estava muito nítido lá no estudo, era essa a proposta deles. Sim, essa proposta ainda existe. Inclusive, eles falaram para nós, é um patrimônio que se deixar vai ficar abandonado, vai ser invadido, vai ser dilapidado. Então se você coloca uma ONG ou coloca alguém para tomar conta, então o patrimônio fica preservado. A intenção da CPTM era passar essa estação para ser a sede do Instituto de Ferrovias ali, entendeu? Essa negociação nós fizemos com a CPTM, só que não avançou. A nossa dificuldade é sempre documentação, é a maior dificuldade que a gente tem. Inclusive, para fazer parceria com algumas empresas, a nossa dificuldade é documentação. Sempre é documentação. Você vai. Vamos ver o caso da fábrica de cimento. Se a documentação já tivesse saído, se a documentação tivesse em dia, já tinham feito alguma coisa dentro da fábrica. Tinha sido feito. Agora, uma coisa também que eu não deixo escapar essa, né? Sempre quando nós estamos próximos de uma eleição, aí começa esses movimentos. Eu acho que isso é válido, mas quem se envolve com isso tem que levar a coisa para frente. Não é acabou a eleição, acabou tudo. Pode parar, eu sei, a maioria que estão aqui sabe disso. Mas eu estranho essas coisas. Eu acho que a gente tem que ter uma luta 365 dias. Não é só eleição ou só no dia do aniversário do pai. Eu acho que a luta nossa tem que ser constante. O fogo pega só quando tem alguém com
fósforo e um bujãozinho de álcool. Por isso que eu digo, a eleição, a gente tem que aproveitar as eleições agora, mas acabou. Passou a eleição, ninguém mais lembra de nós. Periferia, ninguém lembra. Entendeu? Nós tínhamos aqui, o Mário sabe disso e grande parte das pessoas sabem disso, nós tínhamos aqui um crédito de carbono aí que desapareceu. Um dia brigaram comigo porque eu defendi um hospital veterinário dentro do Parque Anhanguera. Todo mundo defendendo o hospital para o ser humano. Eu e mais um companheiro defendemos um hospital veterinário dentro do Parque Anhanguera. O hospital está lá, gastaram 5 milhões naquele hospital. Então, esse crédito de carbono já desapareceu. Acho que não existe nenhum crédito mais, né? Praticamente os recursos acabaram. Nem a biogás já parou de funcionar. Essas coisas... Mas fala um pouquinho da relação do Instituto com a Prefeitura sobre o Parque Anhanguera, né? Porque a ferrovia passa, lidera o Parque Anhanguera e as dificuldades que você tiver. Isso é uma outra coisa terrível. Aí o Codefat publica no Diário Oficial uma lei lá para nós limparmos a ferrovia. O que é limpar a ferrovia? Tirar o mato, carpinar, ter uma senhora de uma árvore bonita no meio da linha. Como é que vai passar com o trem ali? Tem que chegar e ter uma chave nela, cortar a coitadinha e tirar fora. Então nós tivemos que podar algumas árvores, cortar algumas árvores e fomos multados em 1,5 milhão. Aonde nós vamos arrumar esse dinheiro para pagar isso? Nunca, jamais. Nós temos que fazer um TAC, então vamos fazer, vamos recuperar essa árvore ou essas árvores que nós cortamos e plantar outra. Não tem problema nenhum, vamos plantar árvore. A gente não é contra isso. Agora, a prefeitura sabe que ali é uma área particular, deveria ter avisado nós antes, vocês vão cortar essa árvore? Vamos, então vamos fazer um inventário dela. Né? Hoje nós estamos fazendo, agora, que nós conhecemos ali mais de perto, nós estamos fazendo. A lei é feita para ser infringida. Olha o cidadão que não cometeu um delito. São tantas leis que se você caminhar, você está infracionando uma lei. Essa é a realidade. Só que nós não conhecemos a lei. Ninguém conhece, nem advogado conhece a lei de ponta a ponta. Então você corta uma árvore e você fala assim, caramba, eu não sabia que não era para cortar. Então essas coisas atrapalham nós, que nós estamos num parque de preservação permanente, que é o Parque Anhanguera. Tem muitos animais silvestres ali, quantidade enorme. Está chegando animais silvestres de outras áreas que estão sendo desmatadas, né? Os arquitetos estão fazendo lá. Os engenheiros estão abrindo estrada. Então esses animais estão vindo para o Parque Anhanguera. Estou vindo para o Parque Anhanguera. Então nós achamos já rastro de onça, jaguatirica ali, né? Já apareceu lá. Os biólogos já cadastraram esses animais. Alguns anos atrás tinha 146 espécies de animais cadastradas, entre répteis, aves e mamíferos. E a nossa faixa ali é de 20 metros de cada lado. Não está dentro do parque, é divisa do parque. Mas o DEPAV tanto multou nós, como multa para aquele cidadão que corta uma árvore. E nós temos 98% de área verde por habitante aqui. Isso também é alguma coisa que a gente tem que se orgulhar. Porque árvore no centro da cidade é rara. Nós aqui temos um monte. Quem quiser levar um, pode levar. Isso não vai aqui, cuidado, ó. Depois eu te pegar. Cuidado! Pode adotar. Está insuflando o crime. Está insuflando o crime. É a lei que eu não conheço. Você não conhece. É a lei que eu não conheço. Mas, ô Nelson, muito interessante você falar com esse número, né? Assim, o percentual de 98% para cada habitante de área verde. Não, assim, é um patrimônio enorme, que a gente tem que defender. O maior parque. Esse número é um número relativo, Sim. tá? Por quê? Não é? Levando em consideração a Serra da Cantareira, levando em consideração o Parque Anhanguera e o Jaraguá. Mas se você pegar o território urbanizado do bairro, ele é muito baixo em áreas verdes. Muito baixo. Não, mas mesmo o território da subprefeitura, Oi? mesmo o território da subprefeitura não tem 98% de área verde.
Não tem. Não tem. Não, 98%. Hã? 98 metros por habitante. Ah, Então, 98 metros por habitante. na região urbanizada do bairro, tanto no distrito de quanto em Anguera, é muito baixo ainda a quantidade de verde que tem. Mas mesmo assim a gente é privilegiado, né? Mesmo assim, são rodeados de verde. Nelson, deixa eu fazer uma pergunta. A ferrovia parece que foi construída antes da fábrica. Antes da fábrica. Tá, foi construída em 1910, alguma coisa assim? 1910. Tá, a finalidade dela era para levar a Romero. Pois é, aquilo lá, a finalidade da ferrovia, o documento da ferrovia diz assim, para transportar romeiros até Bom Jesus do Pirapora. Isso era aquele famoso golpe político para conseguir as coisas, porque o governo não cedia nenhuma concessão para a ferrovia industrial. Então a única maneira de conseguir essa concessão era dizer que ia transportar passageiro até Bom Jesus do Tá Pirapora. certo, a gente vai fazer a pergunta. Quem estava pleiteando essa concessão? A fábrica? Não, era antes, a ferrovia antes. Sim, não. Já existiam os fornos de caldo lá em Cajamar. Mas como ela pertenceu aos Abdala? Como é que os Abdala Não, podem é bem ser? depois. Eles chegaram aqui em 52. Sim, eu sei. 52. Mas como eles podem dizer que se esse complexo da ferrovia foi feito por outro objetivo, que era um grupo, como é que se incorporou na fábrica? Como é que se deu? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Foi feito, como já tinham sido descobertas as minas de calcário lá em Cajamar, e era melhor que tinha no país, ainda é, eles fizeram a ferrovia com a intenção de transportar esse material, que na época era cal, para a cidade de São Paulo. Os canadenses vieram aqui, analisaram o material e falaram, pô, isso aqui para fazer cimento é muito melhor. Então vamos montar uma fábrica de cimento aqui. Foi o que eles fizeram. Eles construíram a fábrica de cimento aí para explorar por 40 anos. Aí os Abdala compraram o dinheiro público, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas eles compraram o dinheiro você sabe, da educação, não sei, isso era dinheiro público. O Ademar de Barros falou, ó, compra aquela fábrica para o governo. E o Abdala foi lá e comprou a fábrica para ele, com dinheiro público. Então ele foi produzindo cimento e foi pagando o governo. Disse que pagou, né? Disse que ele não ficou devendo nem um centavo para o governo na época. Eu Mas nunca ele tinha ouvido isso. Eu nunca tinha ouvido essa história. A gente ouviu a história da coleta antecipada baseada na promessa. Aliás, pessoal, temos uma pergunta que a gente não consegue Não, mas eu acho que responder. era legal. Não, é sobre isso. Por que os canadenses acabaram vendendo a fábrica? Né? Se ela era uma fábrica moderna, nova, produtiva, por que será? Foi o que eles venderam a fábrica? Não, eles não venderam a fábrica. O negócio é o seguinte, naquela época, ainda hoje algumas empresas fazem isso. Você entra com uma indústria em um determinado local e você tem uma exceção, uma concessão de tempo e de imposto. Né? Então você, quem em Cajamar faz isso, né? Monta uma indústria lá, você fica 10 anos sem pagar imposto, depois você começa a pagar. Então a fábrica de cimento foi a mesma situação. Eles pegaram esse licenciamento por 40 anos. Eles falaram o cimento por 40 anos e entregaram para o governo do estado de São Paulo. Né? Aí os Abdala aproveitaram, foram lá e compraram em nome do governo, mas a documentação saiu no nome dos Abdala, não no nome do governo. Aí eles ficaram com a fábrica e depois restituíram. Diz que restituíram o dinheiro de volta para o governo. O governo Não está sei. se fazendo bem. Tipo, os Abdala devem ter comprado a empresa e pago para o governo em material. Isso aconteceu em diversas fábricas do Brasil. Então, acho que a gente precisa ver esse negócio com mais detalhes. A gente precisa ter uma base de dados. Você tem uma base de dados? Não. A gente precisava ter uma base de dados para fazer uma afirmação como essa. Você vê isso melhor. Da mesma forma, quando o pessoal tinha ferrovia e o pessoal criou as primeiras fábricas e tal, é possível que a ferrovia tivesse incorporada com o mesmo grupo de empresários antes dos canadenses, né? Então ela passa, quando os canadenses fazem associação, a integrar. O Elias fala isso no livro dele. A gente precisa pegar, de alguma forma, uma documentação que possa comprovar esse conjunto de afirmações, inclusive essa que você está fazendo aí, porque apesar de você estar falando que isso aconteceu com várias fábricas, primeiro que isso não é de conhecimento comum, assim, tão difundido que isso aconteceu. Segundo, que a gente precisa documentar, precisa ter uma base para fazer, que hoje aqui eu acho que ninguém tem.
Né? Pode ser até que ela exista, mas eu acho que a gente até agora não se deu conta dela. É o mesmo que aconteceu com a Light, o mesmo processo. Isso, exatamente. Era um monopólio privado, passou depois a ser público e depois venderam. Mas no caso da Light ela não passou a ser público. Antes de vencer a concessão. Ah, o Maluf vendeu. Veio com a. Talvez seja isso que tem. O Maluf Reis estatizou pagando, né? Ele indenizou. Faltando poucos anos para vencer a concessão. Indenizou a Light canadense. Porque falou: a Light não sabe cuidar do patrimônio. Então vou expropriar. Expropriou algo que. Eu tenho uma carta. De repente isso pode ter acontecido. Ou talvez também a mesma coisa que aconteceu com a São Paulo Railway. Não, isso tudo é muita imaginação para pouca informação. A gente precisaria ter, de alguma forma, um acesso a elementos, talvez alguém até tenha estudado e a gente não se deu conta nas leituras que já fez. A gente precisa ter uma informação mais precisa sobre isso. Né? Eu acho que é muita hipótese. O Maluf acontece depois, sabe? É outra coisa. Acho que a gente tem que ter uma hipótese melhor de caso. Pode ser que tenha até nas dissertações que já existem e a gente não tenha se dado conta disso. Isso deve ser nos registros do governo também. Né? Não sei, a gente tem que atentar para isso antes de sair divulgando isso. Né? Acho que pega fogo. Aliás, Nelson, a gente está gravando e disponibilizando tudo na internet. Tudo bem para você disponibilizar essa sua fala? Semana que vem eu vou morrer mesmo. Tudo bem. Não é porque precisa ser perguntado a todo mundo. Você pode saber a data. Mesmo morto precisa ter feito uma manifestação de vontade. É aquele problema da documentação. Às vezes o morto falar que eu não conhecia a lei. Eu tenho lá em casa um documento lá. Uma carta exigida ao governo, né, dizendo que a ferrovia ia parar em Cajamar porque as condições de trabalho eram muito difíceis e não existia mão de obra suficiente. Então, isso é 1939, 1935. Você tem esse documento? Eu tenho. Ana, cadê a Ana? Oi. Aí, ó. Eu tenho esse. Você está falando. É uma carta, né? Uma carta. Não é boca. Não, uma carta, não. Mas uma coisa que eu gostaria de ter. Então, mas essa carta. Eles interromperam. É uma carta sobre a interrupção da ferrovia, não é isso? Ele interrompeu. Uma carta. Falou que o governo. Para quem, Nelson? Quem escreveu essa carta? Ela é oficial. Eu não lembro o nome de quem escreveu a carta, mas essa carta era da Perus Pirapora, né, da empresa Perus Pirapora, ao governo do estado de São Paulo. Interromperam a construção da ferrovia. Os proprietários da Eles tiveram várias. O governo obrigava eles a fazer, eles faziam um pedaço e paravam. Mas eles já tinham chegado em Cajamar, né? Então nessa aí eles estão dizendo que não vão fazer mais. Parar por ali porque. Só que eles já tinham feito um ramal para Cajamar, né? As pedreiras. Os primeiros proprietários da ferrovia, quem são? Quem eram? Isso eu queria saber. Vários nomes, mas eu lembro. O Silvio de Campos estava Silvio de Campos, o Hart, aqueles que eu não me lembro. Dr. Jambeiro. Que é o segundo livro do Sr. Elias, né? São 4 proprietários, se eu não me engano. Mas eles venderam a ferrovia. Deixa eu ter uma pergunta. Eles venderam a ferrovia para os canadenses, é isso? Acho que venderam. Eu não sei essa história Como é que essa é a pergunta. Como é que foi falar da ferrovia? A ferrovia já foi parte. Ou a Vidara está se apropriando de uma coisa que não é dele. Só... Deixa eu falar. A gente na aula passada conversou sobre isso, mas isso é baseado no que eu li no livro do Sr. Elias. De que o Benedutti mais o Silvio de Campos mais os dois, que eu não lembro, talvez isso um outro lá no Tbilissá, gosta assim o nome. Eles constituíram a CIEP, Companhia Industrial Estrada de Ferro Perus Pirapora, e que se fundiu à extração de calcário, de Cajamar. Isso tudo era um complexo já. Por isso que eu achei que denominar isso como o embrião da fábrica era correto, mas ainda foi um achismo. E aí depois, em 25, eles vendem, segundo o Sr. Elias, para os canadenses
esse núcleo já desse complexo constituído. E aí os canadenses ficam de 25 a 45, segundo o senhor Elias. Ana, não seriam só canadenses, era um capital brasileiro também. Então, mas o canadense se funde a essa empresa que já... Se funde a essa empresa, exatamente. Isso é segundo o senhor Elias, é tudo para ser verificado.